Salve galera, beleza? Eu sou o Thiago, faço parte aí do grupo de professores da Falco, né? Gosto de operar por análise técnica assim como o Fê, e vou dar uma aulinha aí de como eu traço o fibo, tá? Uma aulinha mais rápida. A ideia aqui é não ficar se estendendo muito para não ficar uma aula chata, né? E seguir os padrões de vídeos aí que a gente tem feito todos os dias, para vocês, né? Irem estudando. Como muita gente me pediu aí como que eu traço alvos de fibo, né? Lembrando que tem como trabalhar com espelhamento, retrações de intraday, intrasemanal, que seja. Também tem como trabalhar com projeções. E quando a gente fala de projetar um alvo, a gente precisa entender um pouquinho o que é pivô e tendência, tá? Eu não vou estender muito, tá? Vou usar alguns gráficos aqui de exemplo, tá? Vou até apagar aqui para a gente fazer de novo, né? E vamos lá. Primeiro se trata aí de uma fibo no diário, tá? A gente vai fazer alguns exemplos também nos 5 minutos, para que vocês entendam, tá? Eu gosto de trabalhar bastante a parte prática, então vamos lá. Inicialmente a gente tinha uma tendência de baixa, né? Praticamente uma LTB, onde o mercado vem fazendo topos e fundos descendentes, até que a um certo momento ele para de renovar fundo e, né, volta a ganhar topo, armando então um pivôzinho de alta, beleza? Armando um pivô de alta, quebrando a tendência então de baixa, a gente tem um pivô de alta armado, que foi confirmado 3 dias depois, inclusive. A partir desse momento eu posso projetar um alvo de fibra, tá? Vocês vão ver que eu vou só refazer o que tem aqui. Então eu vou pegar a fibra do fundo do movimento até o topo, né? Até o nosso pivô de alta. Confirmando o nosso pivô de alta, confirmando então a tendência de alta, galera, a gente tem uma projeção. Primeiro alvo, 472, já estava traçado aqui. A galera que acompanha na sala já está acostumada, tá? Atingindo o primeiro alvo de FIBO, a gente sabe, né? Todas e quaisquer alvos de FIBO são passíveis de retrações, são possíveis de correções, são passíveis inclusive de inversões. Por isso que dado o momento que a gente chega próximo ou até atinge o alvo, algumas vezes cravando a máxima ou a mínima do papel, né, vale a gente se proteger, porque sabe que o mercado ele pode vir fazer uma correção e nem sempre a gente está disposto a entregar, né, de repente 9% num papel que já está ganhando, né, pelo menos 7%, né, dada a minha entrada aqui, a gente já está falando de 17%, tá? Então, né, a gente faz uma barra proteção, enfim, não é o caso aqui. Rompendo o primeiro alvo, tendo volume para confirmar esse rompimento, a gente pode tentar especular que o mercado vai buscar o segundo alvo. Né? Então temos aí o segundo alvo de FIBO. O que eu fiz basicamente, tá, foi jogar o topo da FIBO, fui jogar o 61.8, tá? Onde estava o topo da FIBO, eu joguei o 61. Esse é o nosso primeiro alvo. Rompendo o primeiro alvo, pô, talvez jogamos o segundo alvo ali. Vou jogar o 50% onde está o 61, que é a cabeça do nosso pivô. Né? E já temos aí um alvo projetado em 4,95. Vamos ver se a gente consegue carregar até lá, né? Sem que ele me stoppe, tá? Outro dia eu uso essas aulas aqui para a gente falar um pouquinho de teoria de Down, que é excepcional, tá? Bom, aqui temos um ótimo exemplo de como eu estou usando, mas o foco aqui é para falar da FIBO, tá? Então, primeira forma aí de traçar FIBO, lembrando que tem gente que usa FIBO de formas diferentes, tem gente que usa mais ou menos níveis do que eu, tem FIBO, a gente pode traçar uma FIBO buscando um espelhamento, pode buscar só uma retração e trabalhar com os níveis de retrações dele, tá? Tem muitas, infinitas formas de você trabalhar com FIBO. Tem gente, inclusive, que não gosta, tá? Não estou aqui para falar e confirmar que ela funciona ou não, estou aqui para mostrar como eu projeto os alvos e estou passando para vocês. Beleza? Então, bora continuar. Pegar a Petrobras aqui, ó, também vou apagar, né? Tínhamos um momento em que a Petrobras se encontrava lateral, né? Ela fez esse fundo e o próprio candle do dia fez esse topo. Né? O candle 72 aí lateralizou o mercado porque a gente não renovava topo nem fundo. Portanto, tínhamos um mercado lateral. Até que, finalmente, vem um movimento que rasga, né? Rasgando essa lateralização. Portanto, então, né, um pivô que é a quebra ou o início de uma tendência, praticamente a mesma coisa. Né? A gente tem uma tendência se formando. O mercado corrige e confirma essa tendência no rompimento dele.
Eu não estou nem falando de entradas aqui, tá, galera? Estou falando de projetar alvos a partir de um pivô já armado e confirmado. Confirmando o nosso pivô de alta, tenho o direito aí de traçar e especular os próximos alvos da Petrobras. Vou colocar no fundo do movimento, até o topo do meu pivô. Coloco no topo do candle que subiu ou no topo do mercado e ponto. Tanto faz, gente. O importante aqui é vocês conseguirem identificar um pivô. Agora, se você vai projetar em cima desse candle ou do candle anterior, é assim, é bem subjetivo. Se você projetar um pivô maior, o alvo vai ser mais longe, consequentemente fica mais difícil de atingi-lo, tá? Projetando um alvo menor, você vai ter um alvo mais conservador e fim de papo. Qual dos dois é melhor, qual dos dois é certo? Não existe, tá? Rompendo o nosso pivô de alta, vou lá jogar o 61 na cabeça do pivô, onde está o meu 100%. E, 61 na cabeça do pivô. E o mercado acabou indo praticamente em linha reta ali, né? Atingiu nosso alvo, tentou romper, não conseguiu. Diferente de COG, né? Não foi cravado, não cravamos o centavo. Mas tudo bem. Não tô aqui para, de novo, né? Não tô aqui para falar bem da FIBO, sim para mostrar para vocês uma forma de utilizar, tá? Então, atingindo o alvo de FIBO, a gente sabe que o mercado pode corrigir e vale de repente uma proteção. Como eu já estava bem... nessa conta não tem posição, mas eu tô, para a galera que acompanha, a gente sabe que eu estou posicionado em 23,70 e pouquinhos aí na Petrobras. Como eu estou bem positivo, eu basicamente esperei ela fazer um fundo, né, uma correção na média de 20 e já estou com o meu stop posicionado aqui. Né, não deixo mais a Petrobras perder essa mínima. E agora eu já estou percebendo, né, que ele vem lateralizando, tentando romper esse primeiro alvo de FIBO. Rompendo ele, a gente joga o segundo alvo. 30,78. Então vamos acompanhar nos próximos dias aí. Se a Petrobras romper, esse será o nosso próximo alvo. Como ele ainda não rompeu, né, nenhum candle de fechamento acima dele no diário, então eu mantive a FIBA aí. O ideal aqui é a gente até ajustar a FIBA aqui e acompanhar as retrações, tá? Mas isso fica conteúdo para outra aula. Beleza? Vamos mais uma. Vamos no índice futuro, dólar futuro, e dessa vez nos 5 minutos, tá? O que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou apagar aqui meus estudos da manhã, meus estudos de aula. Não quero complicar. Vou até apagar a retração que eu tenho trabalhado aqui. Galera, hoje inclusive foi um dia difícil, tá? Hoje, dia 22, foi um dia um pouquinho mais complicado, porque o mercado praticamente não corrigiu, tá? A gente tinha ontem, né, um fechamento praticamente lateral, né, onde o mercado armou um pivôzão, corrigiu e não voltou a confirmar topo. Então esquece pivô de alta, beleza? Uma vez que a gente perde fundo, cancela pivô de alta. Mas era de ontem, não tem problema, o mercado aqui está fazendo total sentido. Está continuando o movimento de ontem, não tem um gap, não tem uma notícia, qualquer coisa aí que distorce um pouco a realidade do dia anterior. Tá? Então faz sentido a gente usar assim os estudos do fechamento do dia anterior para operar hoje. Em todo caso, o mercado ele sai dessa range lateral e faz um fundo. O problema é a gente identificar esse fundo. Tivemos um primeiro fundinho aqui, porém, gente, se a gente for comparar essa correção com essa queda, eu acho muito fraca, então eu desconsidere aí, tá? Eu desconsidero, mas você pode de repente projetar alvos em cima desse. E depois a gente tem mais um fundo, onde a correção também foi fraca dado o movimento inteiro, porém foi um movimento que não foi só uma correção em um candle só. Né? A gente teve aqui o fundo do candle 6 e o candle 7 corrigiu, o candle 8 também, mas já voltou a cair. Então aqui foi uma correção de um único candle de 5 minutos. Aqui a gente já teve uma correção de 3 candles fazendo topos ascendentes, né? Diferente da primeira vez, que a gente fez um candle aqui, ó. O candle seguinte ele nem sequer rompeu o topo. Né? Então, muito fraco uma correção dessa, nem chamo isso aqui de correção, só de volatilidade. Isso é algo que você desenvolve com o tempo, tá? E né, a gente tem aqui uma correção um pouquinho mais, sei lá se eu posso dizer formal, né? Um pouco mais visível. Porque a gente tem candles contra a tendência, dentro de uma tendência de baixa, né? Com topos e fundos ascendentes. Então pode ver que o candle 13 tem um fechamento, o fundo menor do que o fundo do 12 e o topo maior do que o 12. O 14 é a mesma coisa. Então aqui sim é uma correção um pouco mais visível. Tanto que ele veio só testar a média de 9 para voltar a cair. Então a tendência aqui dava tão forte que nenhuma correção na de 20 ou aquela correção de 50% que a gente gosta aconteceu. Tá? Dado esse movimento, eu tenho
a minha fibra. Opa. Topo do dia, poderia considerar o topo do movimento, tá? Já que está fazendo sentido. E aqui temos o nosso pivô de baixo. Inclusive um pivô na média de 200, né? Durante o rompimento aqui. Confirmando o fundo, a gente pode, né, traçar um fibra e projetar os nossos alvos para baixo. Uma curiosidade do índice que eu passo lá para a galera do curso é que o índice gosta muito dos alvos e retrações de 50%. Então foi lá, ó, primeiro alvo passou em linha reta, né? Novidade, porque os outros dois exemplos que eu dei pararam de fato no primeiro alvo e corrigiram antes de voltar a subir. Esse aqui ele praticamente fechou abaixo, rompeu direto, né? Tem muito volume, rompendo isso. Opa, olha o tamanho do volume, né? Quase o maior volume do dia. Rompendo o nosso primeiro alvo, eu vou jogar onde está o meu 61, jogar os 50%. Tá? E aqui está o nosso segundo alvo de FIBO. Né? Normalmente é o índice, é o alvo em que o índice gosta de parar e dar uma realizada, buscar uma retração e tudo mais. Como eu busquei o topo do movimento de si, acabou não cravando. Se eu buscar o topo de hoje, né, onde foi a abertura do mercado, eu vou ajustar a FIBA aqui, ó, 50% na cabeça do pivô, tá? Acabou aí atingindo certinho. Ah, qual está certo? Não tem, galera, tá? Ambos estão certos. Você pode considerar o topo de hoje porque foi o topo do movimento de hoje. E eu acabei considerando aí o movimento inteiro. Também a diferença é de mínima. Um acabou passando um pouco do alvo e um faltou 50 pontos para atingir. Não me faz perder ou ganhar dinheiro esses poucos pontos, tá? Então essa é a forma que eu venho projetando, trabalhando com o FIBO. Beleza? Quer outro exemplo? Vamos usar o índice ainda. Ó, primeiro movimento de alta. Aqui fica um pouco mais complicado porque tem de fato um gap, né? O mercado fechou aqui e já abriu aqui, então tem uma certa diferença. Nesse caso vale você dar uma estudada e usar os próprios movimentos do intraday. Tá? Pivô de alta, corrige e não confirma. Né? Inclusive depois ele vem e perde fundo, ou seja, cancela o nosso pivô de alta. Não vou focar em pivô, hein, galera. O mercado arma um topo, então saiu desse canalzinho de baixo. Pivôzinho de alta, corrige de uma forma muito miserável, muito fraco, mas de fato vem uma correção na média de 9 e confirma rompendo esse topo, com a gente podendo traçar. Então, fundo do movimento, topo da cabeça do pivô, 100%. Vou jogar o 61. Pá. Pronto. Oh. Não conseguiu romper, ficou lateralizado por 3 horas, quase 4 horas aqui. Quando finalmente ele rompe, tem volume, joga o segundo. E aí, cravou a máxima. Beleza? Vamos no dólar? Para encerrar, para o vídeo não ficar longo, já tem quase 15 minutos. Vou apagar minha retração, tá? E vou usar, eu vou apagar isso aqui também. Primeiro, no início da manhã, um movimento forte de alta. Ele corrige mais do que deveria. Eu já ficaria meio receoso caso ele confirmasse o pivô de alta, mas ainda assim estaria dentro das métricas. Acontece que ele não rompe topo, tá? Lembrando que isso aqui é um pivô muito forte, tá? É um pivô de 37 pontos. Então a gente vai projetar bastante para cima. Não confirmado, perde fundo, né? Então esquece tendência, não tem como a gente fazer nada aqui. Cancela inclusive o pivô de alta aqui. Beleza? Mercado lateraliza, visivelmente. Até que ele faz um pivôzinho, corrige. Opa, agora sim, ó. Primeiro movimento, correção e volta a cair, confirmando a mínima. Até demora um pouquinho, né, para vir. Mas tudo bem. Topo do movimento, fundo do movimento, pivô de baixo. Ah, e se eu quisesse usar o candle 37 aqui? Fica à vontade. Vai projetar um alvo mais longo do que o meu. E eu estou usando esse aqui porque foi o primeiro rompimento e correção. Tá? Rompeu, confirmando. Tem volume, obviamente. Vamos jogar o primeiro alvo. Primeiro alvo, praticamente respeitado aí, teve até um padrãozinho de reversão aqui, depois de romper, e voltou a trabalhar acima, ficou lateral, para quando finalmente as médias pressionam o preço, derruba, né? E aí sim a gente pode jogar segundo alvo de FIBO. 50% na cabeça do... Então, onde estava o 61, joguei o 50. Segundo alvo. Rompeu, demorou um pouquinho, né? Uns 15 minutinhos aí para romper, 20 minutinhos. Rompeu. Não tinha muito volume. Ainda assim, né, já que rompeu, trabalhando abaixo do segundo, vamos jogar o terceiro.
E aí sim temos o terceiro alvo de fibra. Faltou um pouco aí para ser atingido. Vamos ver se de repente já não abre o guepado ali. Né? Algumas vezes eu vejo isso acontecer. Pode ser também que ele abra com gap de alta e venha buscar uma retração. Nosso papel aqui é só ajustar a fibra e acompanhar os próximos movimentos usando as retrações de fibra. Beleza, galera? Um vídeo mais simples. Difícil eu gravar um vídeo curto, ainda ficou com 15 minutos. A ideia era ser menor ainda. Tá? Não falei de entrada, não falei de carregar a operação, de posição. Simplesmente de como projetar um alvo e tentei resumir aí o que é um pivôzinho e o que é uma tendência. Beleza, galera? Se gostaram, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. Tá? Lembrando que todo esse assunto e outros tipos de tudo a gente passa no nosso curso, então convido vocês a participarem, se acharem, se gostarem desse tipo de conteúdo. Beleza? Vou deixar o link aí também embaixo e nossas redes. Até a próxima!